Oi, tudo bem? Eu sou a Cláudia. Estamos fazendo aqui uma série de estudos bíblicos com o tema família. E o tema geral dessa série é 5 dias para transformar o seu lar. E eu convido você para orarmos e iniciarmos então o estudo. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concede a vida e a oportunidade de juntos estudarmos a palavra de Deus para aprendermos grandes lições que o Senhor tem a ensinar para nós. Neste dia vamos estudar sobre a família, Senhor. Pedimos desde já que o Senhor abençoe a nossa família. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para o nosso estudo. Relembrando aqui, né, os objetivos gerais dessa série de estudo é refletirmos sobre o plano divino para a nossa família, aprimorar então os relacionamentos e as práticas dentro do lar, né? E também reconhecer que o cuidado com o lar é uma expressão de adoração a Deus. E nesse estudo número 4, nós vamos estudar sobre construir relacionamentos sólidos, tanto entre os cônjuges quanto de pais e filhos. E os objetivos deste estudo em específico é fortalecer os laços de respeito e também a compreensão entre as pessoas da família e criar um ambiente de apoio e de crescimento para todos os membros. E o primeiro verso que nós vamos ler hoje, Efésios 5, 22 a 33, aqui temos algumas partes, né? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, de sorte que cada um de vós, individualmente, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Então, aqui neste verso, nós temos aqui alguns conceitos muito importantes para a gente conversar, né? Primeiro, fala sobre as mulheres serem submissas ao seu marido, assim como nós devemos ser submissas ao Senhor, né? E essa palavra submissão, ela gera muitas vezes um pouco de polêmica, né? Porque não é bem compreendida, né? Hoje a gente tende a pensar na palavra submissão como alguém mandando e alguém obedecendo de forma cega, né? E não é isso que a Bíblia ensina para nós, né? Não é assim que nós somos submissos ao Senhor, né? Nós somos submissos ao Senhor em forma de respeito, em forma de gratidão por tudo aquilo que o próprio Deus faz para nós. Então, para nós sermos submissos a Deus é um prazer, é uma alegria. E assim Deus convida também para que as mulheres sejam submissas ao seu próprio esposo, né? Em forma de gratidão, em forma de respeito, em forma de prazer, né? E a submissão, nós precisamos entender que ela não é uma submissão vertical, sabe? Um manda e um obedece simplesmente assim. Não, a submissão a gente pode entender num plano horizontal, né? Como se o homem fosse à frente, protegendo sua família, protegendo sua mulher e sua família. Então, aqui não há espaço para rivalidade, nem para disputa de poder, disputa de liderança, né? Cada um tem a sua função e cada um aqui é líder em uma área, né? O marido é o líder da família e a mulher, ela vai ser líder em outras áreas dentro da família, né? E precisa haver aqui uma parceria, um alinhamento de propósito, né, para que os dois caminhem juntos. Continuando o verso, né, fala para os maridos amarem suas esposas tão bem como Cristo amou a sua igreja. E como que Cristo amou a sua igreja? Né? Cristo amou a sua igreja tanto a ponto de dar sua vida por ela, né? Então, o incentivo aqui é para que os maridos amem suas esposas a ponto de darem sua vida por elas. É um amor muito grande, é um amor que cuida, é um amor que zela, é um amor que
se preocupa com o outro, né? E então a gente vê aí que nesses dois conceitos há uma complementaridade, né? E o verso ainda fala, né? De sorte que cada um de vós individualmente também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, amar a si mesmo é algo muito importante, e nós devemos amar aos outros assim como a gente ama a nós mesmos. Então, nós queremos o nosso bem, nós queremos, né, estar satisfeitos com a vida, nós queremos ser servidos, então, nós também precisamos servir aos outros, né? Proporcionar momentos de felicidade para os outros. Então, a gente vê aí que esse verso, ele nos incentiva a haver um equilíbrio entre a esposa e o marido, né? Não um mandando no outro, mas um liderando, a mulher sendo submissa em gratidão, em alegria, e ambos têm as suas funções dentro do lar. Próximo verso é Efésios 6, de 1 a 4, diz assim: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe. E vós, pais, não provoquei vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, esse verso traz agora para nós um outro relacionamento que existe dentro da família, que é o relacionamento entre pais e filhos, né? Então, ele começa aqui falando sobre as responsabilidades dos filhos, né? Que é obedecer e honrar a seus pais. E também em relação aos pais, né? De disciplinar seus filhos na admoestação do Senhor, não provocando seus filhos também à ira. Então, esse verso, ele destaca para nós a importância da obediência, da honra, né? E também da educação que os pais precisam dar aos filhos com amor e com disciplina, né? Próximo verso, Colossenses 3, 18 a 21, traz aqui um resumo dos dois versos que lemos, né? Mulheres, sede submissas ao vosso marido, como convém ao Senhor, convém no Senhor. Maridos, amai vossa mulher e não a trateis com amargura. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois com isso o Senhor se agrada. E pais, não irriteis vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Então, este próximo verso, ele traz para nós um foco na saúde dos relacionamentos, né? Um foco sobre a saúde emocional das pessoas, né? Então, ele traz aqui falando sobre amargura, sobre irritação, né? Então, a gente vê que dentro dos relacionamentos, tanto entre os cônjuges quanto também pais e filhos, é preciso que a gente se esforce para fortalecer a saúde emocional uns dos outros, né? E não deteriorando a saúde emocional, mas que a gente se esforce por despertar no outro o que há de melhor no outro, né? Para que haja motivação, para que haja assim, um sentimento de esperança, para que haja encorajamento e também as pessoas possam ser mais saudáveis, né? Hoje a gente vê muitas doenças emocionais, né? E às vezes, sem perceber, em casa a gente pode estar provocando essas doenças emocionais. Então, cabe aqui ao marido, à esposa, cuidarem um do outro emocionalmente, e cabe também aos pais e aos filhos cuidarem uns dos outros emocionalmente também. Vamos agora para o nosso penúltimo verso, Provérbios 22, 6. É um verso bem famoso, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, aqui, a palavra-chave é no caminho. E também a criança. Por quê? Aqui fala sobre ensinar desde que é criança, né? Então, a gente não precisa esperar a criança crescer para aprender coisas, é desde criancinha que nós vamos ensinando.
E quando fala assim, ensina a criança no caminho que deve andar, ele aqui traz um conceito para a gente de que assim, eu não vou passar apenas instruções e o meu filho vai caminhar sozinho, né? Eu preciso estar com ele no caminho, ensinando as instruções, né? Então é algo que remete ao exemplo, eu estou junto sendo exemplo para o meu filho, né? E aqui traz também o conceito sobre o poder da educação cristã, né? Do exemplo dos pais para seus filhos. E agora o último verso desse estudo, Tito, capítulo 2, o versos de 3 a 5, fala assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao seu próprio marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, este verso traz aqui para nós um conceito de mentoria e exemplo, né? Eu quero voltar a ressaltar isso. Aqui ele traz mulheres com mais experiência, ensinando as mulheres mais jovens, né? A como lidar com a família, né? São instruções importantes que são passadas. Então, aqui, a chave é: precisamos aprender, né? Nós não nascemos sabendo, então nós precisamos aprender, sempre, né? A gente nunca vai se formar aqui nessa vida, então a nossa vida é um constante aprendizado. E por que não aprender sobre a família, aprender sobre como nos relacionarmos melhor, aprendermos a amar, aprendermos a perdoar, né? Então, esse verso, nós não vamos nos ater aqui a detalhes, né, assim, do que fala aqui no verso, mas a gente vai tirar a essência dele, que são pessoas mais experientes ensinando as pessoas mais jovens, mais inexperientes. Então, nós podemos aprender com pessoas mais experientes, nós podemos aprender com pessoas mais estudiosas naquele assunto, que já estudaram mais profundamente. Então, nós podemos e devemos aprender. Assim como nós ensinamos nossos filhos, nós adultos também podemos buscar mais ensinamentos, buscar conselhos de pessoas mais experientes, né? Então, concluindo, né, esse estudo bíblico, nós vemos aqui os tópicos abordados, né? Vemos 4 tópicos. O amor e o respeito conjugal, que é a base do lar, né? Se o casal não vai bem, a família fica tudo desestruturada. Vimos também o papel dos cônjuges, né? Que é um papel de complementaridade e de parceria, né? Vimos que o homem e a mulher eles têm papéis distintos e que se complementam, né? E também a educação e o discipulado dos filhos, né? O quanto isso é importante, instruir as crianças, os filhos, os jovens no caminho do Senhor, né? E também vimos sobre a importância de nutrir e disciplinar, né? E há aí um equilíbrio a ser buscado entre o amor e os limites, né? E aí, diante disso, fazemos algumas perguntas para reflexão. A primeira pergunta: à luz do mandamento de amar e respeitar o cônjuge como Cristo amou a igreja, que ação concreta de carinho, de serviço, de palavras de afirmação ou tempo de qualidade você pode praticar nesta semana para reacender ou então fortalecer a chama do amor e da parceria no seu casamento? Então, pense aí, que ação concreta você está disposto a fazer nesta semana para que melhore aí o seu relacionamento com o seu cônjuge? E a segunda pergunta, pensando na responsabilidade de educar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor, que tempo intencional você dedicará esta semana para discipular, ouvir, aconselhar ou simplesmente desfrutar de momentos significativos com seus filhos?
criando memórias e fortalecendo os laços de amor e fé. Então, pense aí, que tempo intencional você vai passar com seus filhos durante essa semana? E diante dessas perguntas, então nós precisamos tomar algumas decisões, não é mesmo? Murilo, a mamãe pediu para não fazer barulho, certo? Então, a primeira decisão que eu vou tomar, e eu convido você a tomar também, é cultivar um relacionamento sólido e amoroso com o cônjuge, né? Entendendo, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para servir, para dedicar mais amor, né? E também a minha segunda decisão é educar os filhos nos caminhos do Senhor. O que eu posso estar fazendo para ensinar mais sobre o amor de Deus aos meus filhos, né? E que o amor de Deus reflita em todas as áreas também dos nossos relacionamentos. E este, então, foi o quarto estudo dessa série. Espero que Deus esteja aí atuando no seu coração, na sua mente, para que você seja um agente de transformação aí na sua família. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais esse estudo, que cada verso bíblico que lemos aqui, Senhor, possa ser uma fonte de sabedoria para nós, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando profundamente em nosso coração, em nossa mente, para que tenhamos os nossos comportamentos aperfeiçoados, melhorados, né? E a nossa família tenha mais harmonia, que o nosso lar seja realmente transformado pelo teu poder. Agradecemos mais esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela sua companhia e convido você para assistir o próximo e último estudo dessa série sobre família. Até mais.